Esse assunto que o povo estava pedindo. Transporte público, o medo que as pessoas estão enfrentando em Curitiba, região metropolitana. Vou trazer para você essa reportagem. A gente traz porque são vocês que assistem aqui ao Balanço Geral. Tá aí o Matheus, que morreu dentro do ônibus recentemente, tantos outros casos, muita gente mandando esse pedido. Esse é o ladrão, né? O assaltante e também o assassino. Eu vou trazer então essa reportagem para você. Tem uma linha de ônibus que é chamada pelos usuários, é a Viagem do Medo de Curitiba. A nossa repórter Beatriz Frenner, ela embarcou, ela entrou, ela foi nessa linha. É a mesma linha que estava o Matheus, que foi assassinado. Matheus, de apenas 20 anos, o estudante de enfermagem que morreu na semana passada por um ladrão. Muitos, mas muitos usuários questionam a falta de segurança que atingiu o Matheus e tirou a vida dele, mas que vem causando pânico também na população de Curitiba e região metropolitana. E você vai viajar com a Beatriz na linha do medo. Acompanhe comigo. Esse é o trajeto de casa até o trabalho, até a faculdade e até o centro. Um trajeto de rotina e também de medo. É muito triste saber que as pessoas entram e tiram uma vida por nada, né? Não tinha intuito só de roubar, eles tinham intuito de matar. Eu sinto um pouco de medo, porque além de eu estar andando meio que sozinha, eu tô andando com a minha amiga sempre, mas é um pouco perigoso por conta dos assaltos. Para quem depende de condução de ônibus, pode estar trabalhando direto, é complicado, né? Triste a gente pensar que pode acontecer, né? Mas a gente está sujeito a isso todos os dias, né? Não só no ônibus, quanto na rua, a gente tem que tomar cuidado em todo lugar. Essa é a linha do transporte coletivo de Curitiba em que um crime brutal foi registrado no meio da tarde. O estudante de enfermagem Matheus João de Castro Santana, de 20 anos, estava voltando do trabalho. Um homem, armado com uma faca, tomou o celular e esfaqueou o jovem. Matheus morreu dentro do ônibus. Em poucas horas, a polícia já tinha imagens e a identificação do suspeito. O criminoso confessou que roubou e matou o Matheus. Diz que, de fato, ele foi roubar o celular e acabou aí entrando uma espécie de... Houve uma reação, alguma coisa nesse sentido, e acabou desferindo aí as facadas que acabaram causando a morte da vítima de 20 anos. Mas a prisão desse suspeito não coloca um fim na sensação de insegurança para os passageiros do transporte coletivo. Esse biarticulado que nós estamos não tem câmera de monitoramento fazendo a vigilância do ônibus. Apenas esses equipamentos que ficam apontados para as portas e fazem o controle de entrada e saída dos passageiros. O trajeto que nós estamos também é o mesmo em que foi registrado o latrocínio. Um trecho de cerca de 30 minutos entre o ponto inicial e final. Tempo suficiente para muita gente já ter flagrado várias cenas de violência. Que tipo de coisa você já viu dentro do ônibus? Então, eu nunca vi, mas eu trabalho numa farmácia e o menino já falou que ele já viu uma menina quase sendo assaltada e ele falou que ele foi avisar a menina e depois o cara, quando ele desceu, o cara foi lá e disse que bateu nele. Eu falei, nossa senhora, né? Muito perigoso. Ele tentou ajudar e ainda foi agredido. Foi agredido. A gente está sentado e está o rapaz na porta e eles vêm, as pessoas estão com o celular na mão, eles pegam o celular na hora que a porta está abrindo e sai correndo. Eu já vi rapazes roubando os celulares dentro dos coletivos, inclusive pela janela do ônibus. A senhora tinha acabado de entrar pela porta 3, se eu não me engano, e foi sentar já no primeiro banco. E ela se descuidou com o aparelho celular na janela. O rapaz conseguiu pegar o aparelho celular pela janela, pela parte de fora do ônibus. Quando não é roubo, é assédio, é furto, sempre tem alguma coisa que gera esse medo. Sim, sempre. Já viu alguma coisa assim? Sim, muitos assédios por parte, de senhores, como eu disse, com meninas, mulheres, passando a mão ou falando alguma coisa. A insegurança começa até fora do ônibus, ainda na estação Tubo. Os criminosos facilmente conseguem invadir os pontos sem pagar pela passagem. O famoso pula-catraca. Às vezes entram assim, né, rapidamente. Tem uns que entram, senta, bem engraçadinho, né? E aí, quando vê, já tá dentro do ônibus. Já tá, né? E a gente não sabe, né, se ele é maldoso, se ele não é, depende, né? Aqui tem um agravante. Estação Tubo sem cobrador. A falta do profissional pode facilitar a ação do fura-catraca.
ninguém fiscaliza. Daí quem tá aqui tem que cuidar das duas? Não, é que só a cobradora foi no banheiro. Ah, entendi. Faz bastante tempo, né? Faz uns 20 minutos mais. Ela foi no banheiro, mas já deve estar voltando no próximo carro já. Ah, ela pega o ônibus pra ir no banheiro? Sim. Ela vai lá ela vai lá no terminal, a gente vai lá no terminal, porque aqui a gente não tem banheiro. Esses vídeos foram feitos justamente na região dessa estação tubo e mostram pessoas em atitude suspeita. Segundo testemunhas, os criminosos se aproveitam da região da mata para se esconderem antes e após cometerem os crimes. Um ciclo de violência que não termina dentro do ônibus, segue do lado de fora, quando os celulares roubados são vendidos, alimentando um sistema de receptação e tráfico de drogas. O que poderia melhorar a segurança no ônibus? Acho que mais fiscalização, um pouco mais de investimento em segurança mesmo, câmeras e punições mais severas. Veja só, a pessoa está com tornozeleira, já tem 3 mandatos de crime e está solto. A pessoa acaba se distraindo com o celular na mão e as pessoas acabam se aproveitando dessa oportunidade para fazer um furto. Tô vendo que você tá aqui com a bolsa no colo, fechada. Eu uso sempre a bolsa na frente, não deixo a bolsa atrás quando eu tô no ônibus. E atenção. E o celular tá onde? Tá aqui nesse bolsinho escondido aqui. Atrás? Atrás. Não deixo no bolso da frente, nada no bolso da frente. Agora, se dentro do ônibus e assim, você imagina lá fora, né? Entendeu? Vou te falar, viu? Isso porque a Beatriz ficou ali uma manhã apenas. Porque se você ficasse o dia todo ali, Beatriz, olha, não ia ter tempo aqui no Balanço Geral para contar tanta história de medo e sofrimento do nosso povo que usa o transporte de Curitiba, Beatriz. E paga por isso, né, Matheus Furlan? R$6 a passagem do trajeto. E não tem segurança. A gente está falando de trabalhador que acorda cedo e muitas vezes no trajeto de casa até o trabalho pega no sono dentro do ônibus. Pessoa que está voltando de um dia cansado e pega no sono dentro do ônibus. Quer usar o celular para avisar os familiares, para ouvir uma música, para assistir uma série nesse trajeto e não pode porque tem que ficar escondido, tem que ficar o tempo inteiro com medo. Mulheres que têm que cuidar, tem que evitar pegar o ônibus lotado, esperar, muitas vezes se atrasar para fazer uma viagem num veículo mais vazio, para não correr o risco de ter alguém ali se encostando, assediando elas. Me chamou muito a atenção que não tem câmera no transporte coletivo de Curitiba. Eu já andei em ônibus no interior do estado, que tinha um equipamento lá, bem no fundão, que filmava o veículo inteiro. Aqui tem as câmeras só apontadas para a porta, mas isso não flagra situação de crime nenhum. Até esperava que a gente fosse ter imagens do que aconteceu com o Matheus João, que isso fosse de fato também colaborar com as investigações, mas o veículo não é equipado com esse equipamento para fazer ali o controle, de fato, o monitoramento do ônibus. Só o controle e o acesso de quem embarca e desembarca do transporte coletivo de Curitiba. Chamou a atenção a situação da estação Tubo, Vila Nova, sentido Pinhais, que estava vazia, sem cobrador. Quando eu cheguei, a gente não conseguiu filmar porque eles são rápidos, Furlan, mas quando a gente chegou, tinha 3 sujeitos dentro dessa estação Tubo em atitude suspeita. Eles embarcaram em um ônibus, muito provavelmente, sem ter pagado pela passagem, pularam ali a cerquinha e acessaram a estação Tubo. É importante reforçar que o cobrador tem total direito de ir ao banheiro. A prefeitura respondeu a gente dizendo que é justamente isso, que o cobrador tem direito de 15 minutos de intervalo, e que nesse tempo que fica fora da estação Tubo, um outro folguista cobre. Não tinha ninguém cobrindo o cobrador ali, não tinha folguista nenhum preenchendo aquele espaço. A estação Tubo estava vazia. A pessoa tem sim direito de usar o banheiro, acho que até mais do que 1, 2, 3, quantas vezes for necessário por dia. Isso é até uma questão ali bem sensível para os trabalhadores do transporte coletivo que não tem essa estrutura. Agora, deixar a estação Tubo vazia, isso precisa ser aí um olhar diferente do próprio município, das empresas que administram o transporte coletivo, porque facilita e muito o acesso desses criminosos. É uma porta aberta para o bandido entrar no ônibus e fazer o que faz. Todo mundo, Matheus Furlan, todos os passageiros têm alguma história, ou que já viram, ou conhecem alguém que já viu, ou já foram vítima, ou conhecem alguém que já foi vítima de crime dentro do ônibus. É gente indo trabalhar, gente indo estudar, ir para o centro resolver as coisas e ser vítima de bandido sem ter nem para onde correr, porque está dentro do ônibus, não tem como fugir. E o criminoso se aproveita disso e muito. Furlan. Olha, nós precisamos, já que Curitiba é conhecida como cidade inteligente,
Nós precisamos adotar medidas inteligentes para a nossa cidade, principalmente dentro do ônibus, Beatriz. Por exemplo, um botão de pânico que pode ser acionado ou pelo cobrador na estação tubo, ou pelo próprio motorista, ou de repente um aplicativo para que as pessoas dentro do ônibus pressionem esse botão de pânico e automaticamente a rota, a geolocalização vai ser compartilhada com a polícia. Isso é cidade inteligente. Quando você tem uma integração, sociedade e segurança pública, simples assim. A nossa competente guarda municipal, a gente sabe que não é problema de ação, porque a nossa guarda é de uma competência elevadíssima, e sim questões que impossibilitam a agilidade para que as forças de segurança venham a atuar. Outra questão, bolar, por exemplo, um plano eficiente de medida preventiva, onde profissionais da Polícia Civil e da Polícia Militar venham a trabalhar, Beatriz, a paisana, dentro dos ônibus, e que em atitude suspeita, eles fiquem ali, ó, apenas para agir. E com isso, certamente a bandidagem tende a diminuir. Isso sim também faz parte de um pacote de inteligência, ô Beatriz Frenner. Curitiba vende tanto, né, esse slogan que é a cidade inteligente, que tem o exemplo do transporte coletivo para o Brasil. Acho que já foi exemplo do transporte coletivo para o Brasil. Hoje, quando a gente vê casos de violência assim acontecendo dentro do ônibus, não dá para a gente considerar que esse seja o exemplo adequado. No caso da investigação da morte do Matheus, a gente lembra que a polícia disse que ia continuar com a averiguação para entender o esquema de receptação. Isso é um ponto muito importante para a gente lembrar aqui, Matheus Furlan, que é desmontar esses grupos criminosos que compram os celulares roubados, que compram os materiais de ferro, de alumínio, que muitas vezes são furtados também nos bairros, porque aí sim vai acabar entrando no miolo ali do problema, na origem de tudo isso, que tem gente roubando porque tem gente comprando. E tem gente, muitas vezes, roubando para poder consumir droga. Então, a gente está falando de uma cadeia ali muito construída da receptação e também do tráfico de drogas. O bandido que roubou o Matheus, ele já estava com todo o trajeto dele montadinho para descer na rodoviária, porque ali existe, sim, uma criminalidade de pontos de venda de tráfico de drogas. Já era o plano dele, roubar o celular, descer perto da rodoviária de Curitiba para poder já fazer a venda. E foi o que aconteceu. R$400, eu lembro aqui mais uma vez para vocês no Balanço Geral, foi a vida aí desse passageiro, desse trabalhador, e todo mundo pagando por um transporte coletivo sem ter nem segurança para receber em troca. A cidade está enchendo, a prefeitura está enchendo a cidade aí de ônibus elétrico. Bacana, é importante olhar para a sustentabilidade, tem menos ruído, polui menos, gasta menos. E a segurança? Vamos olhar para ela também? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para todo mundo, Furlan. É isso, vamos colocar aqui assim, ó, Curitiba, cidade inteligente, insegura, mas inteligente.